E essa burguesia cada vez tem menos necessidade de pensar a Revolução Brasileira. Aliás, é contra ela que ela atua. Por isso que a burguesia não pode ser nacionalista. E a Revolução Social tem que ser nacionalista. E o nacionalismo é uma força para a Revolução Social. Eu vou discutir isso na última sessão. Por que que o nacionalismo é decisivo? Decisivo. E por que todo socialista revolucionário, trotskista, marxista, luxemburguista tem que ser nacionalista? Não tem como. E que não vai renunciar a nada. Então essa transformação nas classes sociais na América Latina, perderam isso. A burguesia não vai fazer. Quem tem que fazer é o proletariado, as classes subalternas, as classes populares. Ela que vai ter que fazer isso. Então nós não podemos mais depender. A CEPAL perdeu capacidade analítica, empobrecimento, faz parte do empobrecimento dos economistas, e esse empobrecimento da instituição, a incapacidade de pensar os problemas, tem íntima relação com o fato de que a burguesia está vivendo no melhor dos mundos possíveis, que é esse que está aqui. O Darcy Ribeiro dizia uma coisa muito boa. O Darcy, com essa capacidade de perceber alguma coisa, dizia uma coisa extraordinária. O que o Darcy dizia? Dizia que para viver, a burguesia aqui é uma maravilha. Ele dizia, o céu, o Darcy dizia duas coisas. Se tem alguma coisa próxima do céu, é o Senado. O Senado da República. Aquilo é o céu. Porque imagine, o sujeito vai para a eleição a cada 8 anos, por isso que a Revolução Brasileira tem que extinguir o Senado. Tem que fazer um sistema unicameral. Tal como tem em países como Venezuela, como Equador, como a Bolívia. E não vão seguir imitando os Estados Unidos, que é um horror. Agora, é claro que não vai haver uma reforma partidária ou política que vai extinguir isso. Então vão ter que impor isso. É contra esse parlamento. Eles vão ter que dizimar aquele covil de ladrões, canalhas e corruptos que é o Congresso Nacional. Que é todo aquele que tem apreço pela democracia tem que ter um ódio supremo de um Congresso Nacional, porque é a violação completa todos os dias do que existe minimamente decente a respeito às leis, etc. E tal. Então, o Senado é isso. Agora, outra coisa, a burguesia vive muito bem na América Latina. A burguesia vive maravilhosamente bem aqui. E por isso que ela tornou a CEPAL e a utopia cepalina obsoleta. Não precisa mais. Entendeu? Os filhos da burguesia brasileira, da alta burguesia, dos grandes, primeiro que não estudam, mas se precisar estudar, eles mandam para as universidades de fora. Estudam lá. Depois tem um segundo plano. Precisa uma elite aqui, eles mandam para as universidades públicas aqui. Essa velha senhora chamada USP. A Madre Superior, como eu digo. Madre Superior é a USP. Então manda para cá. Bom, manda para o sistema das federais. Né? Então isso já é uma segunda parte. E o resto dá ensino privado de 5ª categoria para alfabetização. O Darcy Ribeiro dizia muito claro, a educação brasileira é uma calamidade. Tem um livrinho dele, a educação brasileira é uma calamidade. Logo que ele volta do exílio. E não deixou de ser uma calamidade. Agora, queria concluir com isso. O que é? Quando a burguesia deixa de ter um projeto reformista, etc., ensaiar uma certa consciência aí, ela é a consciência possível que ela se defronta com a possibilidade de superar o subdesenvolvimento da dependência, mas quando ela se defronta com isso, ela já sente o hálito das classes subalternas e do socialismo, e então ela recua e mantém uma contra-revolução preventiva de maneira permanente. Ponto. Por isso que aqui, ou é ditadura, ou, como diria Agustín Cueva, é uma democracia restringida o tempo inteiro. Essa é a norma. E por isso que é uma idiotice da pior qualidade esse negócio de que eu escuto às vezes no terreno de parlamentares mais honestos. Não, nós vamos. Quando eu escuto isso, eu já congelo. O cara diz assim, não, eu vou atuar. Eu lembro que tinha uma candidata a reitora nossa lá, que eu até botei nela. Ela disse, não, nós vamos atuar de maneira republicana. Eu disse, quase perdeu meu voto. Eu disse, não vou votar em ti. Porque o espírito republicano aqui é esse que está aí. A república é essa, não tem outra. A república é essa do Moro. A república é essa do Supremo. A república é essa daquele Congresso. A república é o Paulo Scaff. Entendeu? Esse bocó de 5ª categoria, de 8ª, nem de 5ª. 8ª
pouco ainda. 10ª categoria, que sai aí falando da corrupção e está envolvido nas piores falcatruas, é o presidente da Fiesp, da Federação das Indústrias, é um sem indústria. O sujeito é um sem indústria. O João Pedro é autêntico, ele não tem terra, um sem terra. Agora, o Paulo Scaff é um sem indústria. Caralho, que porra é essa? Como é que pode? Me explique. Senão a lumpenburguesia. Por que a CEPAL está assim? Porque a Fiesp está assim. E não vem outro. Eu vi, concluo com isso, olha o que é. 2 casos. Um do Paraná, que eu vou dizer aqui em homenagem ao professor Maurício. O outro, digamos, é nacional, porque é de São Paulo. Aqui é mais ou menos como a literatura, o pessoal diz assim, e o Zé Lins do Rego? Esse aí faz literatura regional, porque é lá do Nordeste. Agora, qualquer cara escrever um conto aqui municipal, não, isso aqui é nacional, porque fez de São Paulo. Isso é uma coisinha ali do município, pô. Não tem nada que ver. A Folha do Jornal Nacional, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é de São Paulo, do município. Não tem nada que ver com o Jornal Nacional. Nem o Jornal Nacional é o Jornal Nacional. Mas vamos ao que interessa. O que é a burguesia? Por que a CEPAL, então, fracassa historicamente? Pelo seguinte. Porque eu fui ler e buscar tudo que eu consegui, internet, entrevistas e conversa, sobre a família Scaff. E como o pai do Paulo Scaff era um sujeito que tinha indústria têxtil. E como veio nos anos 80, ele dá uma entrevista longa, onde ele diz o seguinte, nós estávamos indo bem, estava tudo certo, aí chegaram os chineses. É tudo coisa de comuna. No fundo é assim, os comunistas. Chegaram os chineses, quer dizer, chegaram os preços chineses. Fortalecido pelo Estado, chegou a herança de Mao Tse-tung. E claro, mas chegou o amigo dele, o Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real. E o Plano Real arruinou centenas de industriais, pequenos negócios, grandes, etc. Liquidou. Começou a haver importação, entrar os produtos agrícolas. Para quê? Porque a importação de produtos mais baratos limitava, ajudava no controle inflacionário. Como a inflação era o principal inimigo do homem, tudo se fazia para controlar a inflação. Inclusive, importar produtos na área têxtil, etc., tal, que ajudava a baixar os preços, com o detalhe de que arruinava a indústria têxtil nacional. Eu vi isso, por exemplo, lá na Hering, de Santa Catarina, que produzia um bem que eu consumia muito mais do que os têxteis, que era as taças de vinho. Então, a taça de vinho, aí eles começaram, faziam os cristais Hering. E os cristais Hering começaram a desaparecer, porque chegaram os comunistas da China. E aí começou a quebrar tudo, eles tiveram que entregar, etc. Tal. Mas o que é interessante é que ele apoia essa política. Ele perde a fábrica e apoia a política. O outro exemplo era o chamado Zé do Banco. O Zé do Banco era o dono de um banco chamado Bamirinos. Senador da República pelo PTB. Vocês sabem que fazer um banco não é uma coisa fácil, trivial. Como dizia também o camarada Bertolt Brecht. O que é um assalto de banco com fundar um banco? Nada. Podia ser uma criminologia aí. Liberta todos os assaltantes de banco. Por quê? Não, porque tem que prender os que fundaram o banco. Então, eu vi uma coisa que também, isso a gente vê no capital industrial, mas vê também no capital bancário. Veio o Plano Real, e o Plano Real chegou aquele rapaz da PUC de São Paulo, do Rio, o Gustavinho Franco. E chegaram com uma sede ao porte tremenda. Primeiro, todos aqueles que fizeram o Plano Real se transformaram de professores, uma grande parte deles, em banqueiros. Eram professorzinhos, assim, que nem nós dois. Entraram no Plano Real, começaram a fazer os bancos múltiplos e transformaram-se em banqueiros, gente com muito dinheiro hoje. Bom, começou o Plano Real. E eles começaram a dizer o seguinte: primeiro vamos ter que liquidar os bancos estaduais, vamos fazer um PROES, vamos fazer um PROER, e começaram a tornar o banco
os bancos mais, não só mais enxutos, mas mais estruturados, e fazer um sistema bancário ultra competitivo que tem 4 bancos na prática. É uma loucura isso no Brasil. É o paraíso dos caras. Bem, nesse contexto, um banco com alguma importância, mas não era um banco muito poderoso, era o Bamirinos. E os caras começaram a dizer o seguinte: não, vamos vender isso aí não vamos liquidar. E o Zé do Banco, que era senador, foi vendo a pressão, e os caras colocaram o poder do Banco Central para liquidar com o Bamirinos. E vendeu o Bamirinos para quem? Para o HSBC. Muito bem. E um dia, eu estava indo dar uma conferência aqui em São Paulo ainda, e estava no hotel, e aí foi o dia que o Gustavo Franco foi nomeado para ser diretor do Banco Central e tem que ser sabatinado no Senado. Aí eu pensei, o Zé do Banco é senador, agora vai enfrentar o professorzinho da PUC ali com o relho na mão. Não foi na sessão. Não foi na sessão. Aí, uma entrevista, quando forçam a venda do banco, promovem uma intervenção, fazem a intervenção no Bamirinos, para lá, mostram que, entre aspas, que está liquidado, que tem que ser, que a única saída é vender, porque o Estado não pode interferir, porque vai ter gasto, quer dizer, porque não é da regra interferir, tem que dar uma saída, como ele diz, de mercado, então vai ter que ser vendido. Vendido para o SBC. Aí entrevistam o Zé do Banco. E perguntam ao Zé do Banco: e aí, o senador, o senhor está aí, é da base do governo e tal, mas o presidente? O presidente está muito mal informado sobre isso e tal. É da FHC. Mas essa política econômica e tal, que tem muitos problemas, não. E liquidou com o seu banco essa política econômica. E o senhor, eu continuo apoiando essa política econômica. Tu imagina, o sujeito perde o banco e continua apoiando a política econômica. Isso fala o quê? Isso fala de uma consciência burguesa, da anticonsciência burguesa, da ausência. O sujeito perdeu o banco. E a mesma coisa podemos dizer do Paulo Scaff. Isso mostra o quê? Nós não temos burguesia. Então, nenhuma esperança em nada que venha por aí. Nada. Isso já caducou. Se aprofundou a dependência, o que resta é a crítica da dependência e o tema da revolução social. É por isso que vem. Não é que eu digo, eu quero a revolução. É que olhando objetivamente, diz assim, qual é a classe, a burguesia está interessada em fazer uma revolução, como pensava Florestan, dentro e contra a ordem, emancipar, fazer uma segunda emancipação, tirar o Brasil do buraco, fazer um desenvolvimento burguês autônomo. Não está pensando nisso. Renunciou a isso. Ela está vivendo maravilhosamente bem da dependência. Maravilhosamente bem. Agora, no outro lado tem um povo vivendo terrivelmente mal. E é isso que atualiza a Revolução Brasileira. Por isso que agora é uma hora da Revolução Brasileira. E não é mais a hora de Minha Casa Minha Vida, luz para todos, e essas coisinhas aí. É hora de discutir, ter essa ambição que a burguesia teve com a CEPAL nos anos 60, 70, 80, que depois se dissipou. Enquanto o Nil toma água e vocês pensam nas perguntas, eu volto a estabelecer aquele roteiro para perguntas, né? Para que as coisas fiquem... Primeiro, que as perguntas sejam objetivas, né? Como eu disse ontem, saber algo concretamente, uma dúvida objetiva. Pode ser uma provocação, mas enfim, uma crítica, mas enfim, algo que seja objetivo, que seja pertinente, ou seja, que tenha que ver concretamente com o que foi exposto, uma dúvida vinculada ao tema, que nesse caso foi os limites da ideologia burguesa na periferia latino-americana, né? Os óbvios limites, né? Os evidentes limites, e sejam expressas sinteticamente, né? Expressas como perguntas, não como problematizações, né? Biografias, etc. Perguntas de fato. E enquanto vocês pensam em formular essa pergunta, né? Eu quero dizer, agradecer ao Nilton pela jornada de hoje, na qual eu aprendi muito, né? E, enfim, essas coisas voltam a pensar. Eu já, evidentemente, comentava com ele que a CEPAL suspeitava que não tinha, ele me confirma que não tem, ou não tinha à época, claro, nos anos 50, 60, uma discussão ampla sobre a questão penitenciária, né? Quando você fala de questão penitenciária, é penitenciária e reforma, né? Não existe penitenciária sem reforma. Porque como ela nasceu como um projeto fracassado, ela está, como Foucault diria, isomorfismo reformista, né? Você reforma, a penitenciária para ser igual.
Então ela está presa, a penitenciária fala de reforma. Mas claro, na época, e aí nos anos 60, na década de 70, em 70, nós estamos falando aí de 70 mil presos no Brasil. Nada. Hoje nós estamos com 650 mil presos, né, e crescendo, mandados de 10 vezes mais. muito, 10 vezes mais, um crescimento exponencial com encarceramento. Na década de 60, a política de drogas não era super encarceradora, né? A partir de 2006, ela se torna a principal, né? E de 70 em diante, em 76, se articula a política de drogas, que é onde se direciona o contingente, né? Enfim, que estrutura o racismo, da repressão, etc., né? Essa é até interessante, porque a gente lembrava do texto do Florestan Fernandes, né? A integração negra na sociedade de classes, por exemplo, e ele não conseguia ver a criminalização da droga como principal forma de extermínio da juventude negra ou encarceramento, né? E agora é central, é fundamental. Então eu fiz essa provocação ao Nildo, e isso está para vocês que estão aqui, para o CEPEC, mas também para estudantes de outras faculdades, ou dessa faculdade não estão vinculados ao centro, da gente levar a um estudo de estudos latino-americanos a questão penitenciária, a questão carcerária, né, a questão criminal, toda ela, né? Os nossos países vizinhos, nossos irmãos aqui, têm reformado o processo penal, o Chile, por todos, capitaneados esse processo, e saíram do inquisitório e estão no acusatório. E os juízes lá no Chile que não quiseram topar isso, eles aposentaram. Falaram, não, você não... E aqui os juízes escrevem no Twitter que vão matar, que vão condenar, que vão... O nível de atraso. E o Chile aqui dando lição de democracia. Isso tem que entrar agora. Isso não é uma questão... Né? A esquerda tem que entender que a questão de criminal é central hoje. Porque a principal... Né? O grande projeto de habitação não é Minha Casa Minha Vida, é a penitenciária. Né? Para ali que vai essa massa de pessoas que não conseguem sequer ser exploradas pelo capital, né? Que não podem ligar um computador, não falam inglês, o cara se torna inútil e aí vai levado para lá, né? Seja como inocente, seja como prática, etc. Então acho que a gente tem que pensar nessa questão, e aí pensando o percurso que você fez, ele casa perfeitamente com a criminologia brasileira desse período, né? Foi uma criminologia que ficou um pouco perdida nessa ideia de que a integração do sujeito, né, no mercado resolveria o problema da criminalização, e não foi assim, né? Enfim, para hoje pensar uma criminologia crítica, cujo marco fundamental brasileiro é a obra do Juarez Cirino dos Santos, né, As Raízes do Crime, lá em 78, que depois se consolida com a criminologia radical, em 82. Quer dizer, nós ainda temos que construir essa criminologia crítica do ponto de vista, né, latino-americano. Então, essas considerações que eu queria fazer, e aí deixar então aberta para você. Eu acho que pegar uma pergunta de cada, né, bloco, assim. Então, a nossa companheira... Vocês querem brigar, vocês três? Ou... Bom, enfim. Vai ter várias rodadas? Eu acho que a gente não consegue fazer mais do que uma, né? Você perguntou ontem, certo? Ou fez uma intervenção? Eu queria deixar dizer, mas tudo bem. E você lá ao lado. Fazemos mais, né? Então tá, então na próxima rodada você, e daí eu faço pelo menos duas, né? Para que todo mundo possa falar. Hã? Eu sou a única mulher. Mas... Já tem 3 aí. Não é, mas o importante é a pergunta. Mas você boa, pode dizer, sabe o quê? Eu sou a única mulher do auditório central. É isso, Muito bem, fazer uma primeira, fazer uma segunda, para dar conta de todos. Tá? Aí só peço que declinem o nome para eu poder controlar, enfim, as chamadas. Aí. Pois não. Seu nome? Olá, boa noite. Meu nome é Lana. E aí, antes de fazer a pergunta, eu só quero colocar um dado que é bem importante, assim, que ao longo da tua exposição, você de alguma forma provocou essa reflexão, enfim, eu estava até conversando com algumas outras pessoas. É importante mencionar, professor, que aqui na USP, na mãe maior, não tem o que o senhor chama de cotinha. Não à toa, esse público é um público majoritariamente branco, né? Então, mesmo a gente estando aqui debatendo criminologia, que o professor Maurício já expôs, que são os negros que estão encarcerados, né? Então, só um dado importante. E aí, pensando na Revolução Brasileira, pensando na inserção do negro nessa revolução, eu gostaria de saber, porque o senhor coloca de forma muito linear a respeito dos limites da ideologia burguesa, né? E aí, nesse sentido, a minha pergunta é: como que a gente pode discutir com essa população? Pode fazer um link ou não com a população carcerária? Ou com a juventude negra? Ou, enfim, com a população que está sendo exterminada?
sendo que ela está dentro da prisão, né? Dentro do cárcere. Então aí como que o negro será inserido nessa Revolução Brasileira? Obrigado. Quase, né? Deu uma problemática mais sintético, certo? Mas é uma excelente pergunta. Essa é uma pergunta que o CPEC faz, né? Que a gente quer saber, né? Nildo, emenda aí. Eu vou fazer uma emenda aqui arbitrária, tá? Diz aí, dá para pegar essa população presa nas condições em que ela está, com a capacidade de consciência que ela pode ter naquelas condições, e colocar nessa massa? Quando se fala de massa, essa massa está presa. E assim, se você pegar as facções que organizam isso lá dentro, ou a consciência lá, ela é profundamente anti-revolucionária, é conservadora até a medula, né? Quando não, desconhece absolutamente as determinações que a levaram até a prisão. Isso é uma questão da maior importância para nós, na criminologia crítica. Beleza. E aí, o seu nome? Ailton. Ailton. Nildo, sendo bastante rápido e simplificador até, pelo adiantado da hora e pela sugestão do professor Maurício. Nos últimos meses, as narrativas que alguns setores que gravitam ao redor do petismo têm dado do chamado golpe parlamentar, é de que esse golpe serviu para destruir a economia nacional. Basicamente, quais setores? Até agora. Petrolífero, naval, construção civil e, mais recentemente, de carne, né? Então eu queria... Bom, mas tomando a sua exposição do dia de hoje e de ontem também, a gente consegue detectar aí uma armadilha ideológica das maiores, né? Então eu queria ouvir você a respeito especificamente sobre isso. E coloca não só a reforma, mas a criminalização também, né? Esse negócio da criminalização entra em todas, né? Pô, hoje em dia sim, né? Porque quem faz política pública no país hoje é o Ministério Público. Não, isso aqui, não, só fazer um parênteses aqui, vocês reclamam com razão, assim, quando eu descobri o Guerreiro Ramos, eu qualquer coisa de discussão eu colocava o Guerreiro Ramos. O cara vinha falar comigo sobre samba, eu disse, mas o Guerreiro Ramos... o cara ia falar sobre comida. O Guerreiro Ramos disse alguma coisa... Mas tem, senhor. Qual política pública não tem? Aqui, claro, não tem a polícia, não tem o Ministério Público, mandando nos prefeitos hoje, mandando no Congresso, não bando de covarde. Isso, é. Seu nome? Marisa, eu sou da Defensoria Pública de Marília e trabalho como psicóloga lá. Como eu estava muito cansada, que eu viajei quase 500 quilômetros para chegar aqui ontem, eu fiquei com a pergunta no cabide, que diz respeito a 94. Né? Então, para meia dúzia ou uma dúzia de pessoas aqui que viveu uma época que tinha 80% de inflação ao mês, até chegar a 94 e a gente ter esse plano real, o dinheiro teve muitas modificações, cruzado novo e tudo mais. Então, nós vivíamos a inflação à flor da pele. Então, o poder de compra era difícil, porque a mercadoria de um mês para o outro quase dobrava o preço, né? E depois, com aquele período de instabilidade, deu aquele alívio. Então, era como se a gente saísse do céu, do inferno e fosse para o céu, né? Eufemisticamente, inferno, porque era horrível viver naquela época. Remarcação de preço todo dia. Então, ontem o professor fez uma crítica a respeito do plano e eu fiquei muito sem entender por quê. Eu falei assim como uma dona de casa, um conhecimento empírico de quem tem dinheiro no bolso e o dinheiro não valia e de repente melhorou, pelo menos do que a gente vivia. Então eu gostaria que o professor falasse sobre essa questão. Para fazer um bloco, só que o meu receio é que se eu faço 2 blocos, depois fica um pouco esvaziado, né? Então tinha mais 2 perguntas, a sua e a dele, e a gente já faz uma só, pode ser? Por favor. Professor, bom... Desculpe o seu nome. Meu nome é Luísa, eu sou da USP de Ribeirão Preto, do Direito. Eu queria saber, porque o senhor fala muito em integração latino-americana, e eu queria saber se o senhor vê algum cenário favorável na política externa da América Latina para essa integração acontecer, ou é justamente o contrário? E eu faço essa pergunta pensando como exemplo o macrismo na Argentina, né? E, enfim, que direciona para uma relação um pouco mais próxima dos Estados Unidos, até a visita do Obama, ano passado dançou tango lá e tudo. E era mais meio por esse viés. Ideia sua e a gente... A minha se relaciona muito com a do Ailton. Seu nome? Meu nome é Pedro.
basicamente a pergunta é, por que a burguesia brasileira ou latino-americana não pode cumprir um papel progressista? Tem que a gente desenvolvesse isso, porque o que eu consegui extrair é que era uma razão mais política, isso necessitaria de um ascenso das massas e a burguesia não quer esse ascenso das massas, mas quais são as razões históricas ou econômicas mais enraizadas, assim, estruturais do porquê isso não pode acontecer? E isso também se liga com em que medida tem a ver com o negócio da carne, o debate que surgiu, não, mas a indústria nacional faz frente ao imperialismo, e hoje de manhã você comentou na mesa lá do 11 de agosto sobre isso, que não tinha nada a ver, esse negócio, eu queria... Desculpa, essa última parte eu não entendi. Hoje de manhã você comentou na mesa do 11 de agosto sobre essa história de que a indústria nacional não faz frente ao imperialismo, pelo contrário, etc. E desenvolver um pouco isso. É isso. Com licença. Pois não, desculpa. Na questão da companheira, se você pode falar um pouco do Mercosul e as relações de soberania. Bom, eu vou inverter a ordem aqui, queridos, assim, começar com a Ana Marisa. Olha só. A burguesia brasileira decidiu que a inflação é o principal inimigo do homem. E saiu mandando bala. É claro que a inflação, para quem vive de salário, é terrível, mas não é por causa da inflação, é porque o salário é muito baixo. O salário é terrível. Agora, cara, como o sujeito sabe que ele não pode mexer no salário, que ele tem que lutar para o sindicato, enfrentar o patronato e elevar o salário, ele diz, bom, então pelo menos que acabe a inflação. Daí a legitimidade. Agora, a inflação tem um inconveniente para a classe dominante que é preciso mostrar. A inflação, nas condições latino-americanas, ela gera o ativismo sindical. E isso é terrível para a burguesia. E os sindicalistas, até os da CUT, que estão muito abobados ultimamente, todos, Vicentinho, toda essa gente, os que não abobaram lá no sindicato viraram deputado, que ficaram mais abobados, que viraram deputado. Então o que acontece? Essa gente, ela abobou, porque era o seguinte, o trabalhador ia na luta entre os salários e os preços, o sujeito ia para o sindicato, para a greve, para a paralisação, enfrentava a polícia, etc. E começava a entrar na política. E o sindicato se transformava num mecanismo poderoso de politização. E como diz o Keynes naquele texto maravilhoso sobre inflação e deflação, que todo mundo deve ler, ele lá cita o Lênin, ele diz, quer desacreditar o mercado, acabe com a moeda. E o que é? A tua fé, que tu falou assim, dona de casa, qual era? É que aquela moeda já não dava mais conta, isso aqui não dá mais conta, e se vier o Lênin, vamos para o socialismo.